Olá, pessoal! Vocês querem saber como estimular a consciência fonológica e alfabetizar qualquer criança utilizando esse jogo da Carlo Brinquedos? Fica comigo que eu vou te ensinar. O Alfabeto Divertido é um jogo que possibilita trabalhar com crianças de diferentes idades e diferentes níveis de escrita. Então você tanto pode trabalhar ele com as crianças que estão começando no processo de alfabetização, que estão ainda nomeando as letras, conhecendo as letras, comparando elas, como também com as crianças que já estão formando sílabas e aquelas que também já estão lendo. Então ele possibilita trabalhar em vários níveis, porque ele possui fichas com figuras, fichas com palavras e também fichas com letras e figuras. E serão essas que as crianças vão utilizar para escrever os nomes dessas figuras aqui, tá? Então, como que a gente vai começar utilizando esse jogo? Primeiro, com a criança pequena, você vai trabalhar a nomeação das figuras, né? Pergunta para ela que figura que é, se ela conhece, o que ela sabe sobre aquela figura, né? O que ela sabe sobre os patos. Aí ela vai trabalhar o quê? Aumento de vocabulário dela, a sequência no pensamento, ela vai ter que elaborar esse pensamento, falar o que ela está pensando. Vocês podem até criar histórias utilizando essas figuras, né? Por exemplo, você escolhe duas figuras e pede para a criança criar uma história utilizando essas duas figuras. Ou a criança escolhe e você cria a história. Então, com a criança pequena nós começamos assim. Depois nós vamos apresentando as letras para as crianças. Que letra é essa? Que letra que você já conhece, né? De todas essas letras aqui, tem alguma que você sabe o nome? Quais dessas letras aqui você usa para escrever o seu nome? E assim por diante, né? Reconhece as letras, nomeia as letras. E aí vamos apresentar os sons dessas letras para as crianças. Como? Essas peças aqui, todas elas trazem uma letra e uma figura. Primeiro nós vamos fazer a separação com as crianças. Vamos separar as fichas que têm as mesmas figuras. Aí a criança vai separando. Pronto, separou todas. Depois que a criança separou essas figuras, né, que serão utilizadas nessas palavras, nós vamos começar a escrever essas palavras. Então vamos lá, vamos escrever a palavra urso. Nesse momento você não deixa a criança olhar como se escreve urso, você apenas mostra a figura para ela. Bem, você sabe que para escrever urso nós vamos precisar de todas essas letras aqui, mas qual é a ordem? Em que ordem eu preciso colocar essas letras para que eu consiga escrever urso? Aí você vai ajudando a criança. Urso. Qual é o primeiro som que você ouviu? Qual foi? Urso, urso, e puxa lá para o primeiro som, aí a criança, né, vai falar a letra U, o som do U. Se a criança não conseguiu, você leva ela a pensar, repete, vai apresentando para ela. Legal, U primeiro, e depois do U, qual é o som que vem? Ur, é o som do R, muito bem, aí coloca lá, o U e o R. Pronto, nós já conseguimos colocar duas letras da palavra urso. E agora, o que falta? Qual vem depois do R? Qual é o som que você ouve depois do R? Urso. O S, muito bem. E qual é o último som da palavra urso? Urso. No começo a gente precisa sempre puxar o primeiro som e puxar o último som, porque a criança ela vai começar identificando primeiro qual é a primeira letra e qual é o último. Você também pode começar com a leitura já direto com essas crianças que já estão nessas fases mais avançadas. E com essas crianças também você pode partir para a formação de frases. Você pode expandir esse jogo, utilizar um alfabeto móvel que você tenha para poder escrever essas frases.
Então, esse é um jogo que você vai começar com a criança pequena, desde a nomeação, da diferenciação, passando pela consciência fonológica e até a criança que já vai estar alfabética, lendo e escrevendo. Espero que vocês tenham gostado e treinem muito!